Olá pessoal, antes de começar a aula, vou pedir para vocês curtir aqui a página da Lizard FBC. É uma equipe de eficiência energética, faz esses carrinhos aqui. Atualmente eu sou o capitão da equipe e se puder curtir a página aí vai ser de grande ajuda aí para a gente conseguir mais patrocinadores. Vamos para a aula de hoje então, é sistema de acumulação de custos por processo. É a última parte do capítulo de custeio por absorção. O livro base é do Evandir Migliorini, aqui embaixo está meu e-mail. E se puder curtir o vídeo aí, inscrever-se no canal aí para me motivar, ajuda bastante. Então, sistema de acumulação de custos por processo. Né? Os produtos fabricados em série são padronizados, o que significa que eles recebem quantidades equivalentes dos elementos de custo correspondentes à matéria-prima, à mão de obra e aos custos indiretos de fabricação. Nas empresas que trabalham por processo, a produção obedece a uma sequência de operações, cada qual realizada por um departamento. É como se tivéssemos várias fábricas dentro da mesma empresa. Nesse caso, cada departamento produtivo seria uma fábrica, a qual consome matéria-prima que é transformada em um produto, que nesse estágio é semi-acabado. Na fábrica seguinte, o produto passa a ser a matéria-prima, que juntamente com outras dará continuidade à transformação do produto e assim sucessivamente. Então, produção equivalente. É comum na produção contínua que parte da produção iniciada, no final do período, não seja totalmente completada a sua produção, que são os produtos em processo. Então, para sabermos o custo médio da produção acabada no período, temos que recorrer ao conceito de equivalência de produção. Determinando quanto equivalem unidades acabadas os custos acumulados nas unidades em processo. Então, exemplo, um serralheiro está fabricando dois portões iguais. Um ele terminou lado A e o outro ele terminou lado B. Então, ter dois portões até a metade equivale a um portão. Então, para efeito de apropriação de custos, cada porção recebe 50% do custo de um portão acabado. Então, outro exemplo. O Corinthians mais o São Paulo equivale aproximadamente a um Palmeiras, né? Eu acho que se for mais um Santos, aí dá, né? O Corinthians, São Paulo, Santos, aí dá um Palmeiras. Então, isso é a produção equivalente. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui. Então, calcule a produção equivalente. Então, tem o mês de outubro, tem o saldo da produção em andamento, índice médio de aplicação de matéria-prima, índice médio de aplicação da mão de obra direta e o mês de novembro. Então, outubro. Saldo da produção em andamento. Está dizendo aqui no enunciado que tem 300 unidades. Então, a matéria-prima vai ser 300 unidades vezes 70%, que está dizendo que o índice médio de aplicação de matéria-prima é 70%. Então, é igual a 210 unidades equivalentes. Então, se produziu 70% da matéria-prima, o que dá 210. Porque a produção está em andamento ainda. Então, agora, relacionado à mão de obra direta e a custos indiretos fixos. Está dizendo no enunciado que foi 40%. Tudo que está em laranjinha ali é que eu tirei do enunciado. Tá? Então, é 40%. Então, dá 120 unidades equivalentes. Agora, fazendo para o mês de novembro. Para a matéria-prima primeiro. Os produtos acabados compõem-se. Para chegar em 1.800, produziu o que faltou das 300. Então, estava produzindo 300 unidades em andamento. Então, produziu o que faltou para 300 e mais 1.500. Vai dar 1.800 unidades. Que está dizendo no enunciado que é 1.800 unidades. Então, é 300 vezes 30%. Esse 30% eu tirei porque no mês de outubro já produziu 70% da matéria-prima com ele. Então, só faltou 30%. Então, 300 vezes 30% dá 90 unidades. Então, mais 1.500, que foi produzido inteiras, vezes 100%, vezes 1, dá 1.500 unidades. Então, o saldo da produção em andamento. Está dizendo que tem 280 unidades em andamento. E o índice médio de aplicação de matéria-prima é 60%, que dá 168 unidades. Então, o total da produção equivalente vai ser a soma de 90 mais 1.500 é 168, que dá 1.758 unidades. E agora a relação à mão de obra e o custo indireto fixo. Vai ser 300 vezes 60% mais 1.500 vezes 100% mais 280 vezes 25%. Ó,
300 vezes 60%, a mesma coisa no outro, né? Que em outubro produziu 40%. Então o que está faltando? Está faltando 60% das 300 no mês de outubro, aí mais 1.500 vezes 100%, e 280 vezes 25% está dizendo ali no enunciado, no mês de novembro. Então dá 1.750 unidades. Então outro exercício. Suponha que na produção em andamento haja duas unidades, uma com 90% dos trabalhos executados e outra com 10%. Qual a produção equivalente? E qual é o estágio médio de acabamento dessa produção em andamento? Então, uma unidade está 90% dos trabalhos executados. Então dá 0,9 unidade. E a outra é 10%. Então tem duas unidades equivalente a uma unidade. Então temos 50% de estágio médio de acabamento, né? Porque era duas unidades e foi uma. Então fiz 1 dividido por 2 que dá 0,5%. Outro exercício agora é com departamentalização. Calcule a produção equivalente pelo PEPS. Então, uma empresa possui 2 departamentos produtivos, PD1 e PD2, produtos concluídos no PD1 são transferidos para o PD2 e desse para o estoque de produtos acabados. Aí tem os dados, né? Para o final de março não havia estoques da produção em andamento, no mês de abril a transferência de PD1 e PD2. Então, calcule a produção equivalente. Então, vamos fazer. Em abril, vou fazer primeiro o PD1. MP, a mão de obra direta e custo direto fixo. Porque está dizendo ali no enunciado que o PD1, a matéria-prima requisitada na fabricação, tendo, portanto, para as unidades não o mesmo índice de aplicação que a mão de obra direta e custo direto de fabricação. Então aqui a gente faz tudo junto. Então vai ser, em abril, 80 unidades vezes 100%. Está dizendo que 80 unidades ele transferiu para o departamento 2. E 20 unidades ficou em andamento. Só que em abril, 20 unidades corresponde a 40%, está ali no enunciado. Então 20 unidades vezes 40% dá 8. Então total dá 88 unidades. Então departamento 2 em abril. Agora vai fazer a matéria-prima. Então, é 50 unidades que ele concluiu e transferiu para o estoque vezes 100%. E mais 30 unidades que ficou para acabar vezes 100%. Por quê? Porque no PD2 está dizendo no enunciado que a matéria-prima agregada é requisitada antes do início da execução do serviço. Então, você já pede tudo antes, né? Então, ela já é requisitada. Então, já entra no custo. Então, o total dá 80. Agora, sobre a mão de obra direta e custo direto fixo do PD2. Vai ser 50 unidades vezes 100%, mais 30 vezes 60%. Porque está dizendo lá em azulzinho ali no enunciado, né? Que em abril fez 60%. Então, o total dá 68 unidades. Agora, para o mês de maio. Então, PD1, que é tudo junto, né? Vai ser 20 unidades vezes 60%, porque já terminou 40%. Em abril, faltou 60%. Então, dá 12 unidades. Então, se enviou 100, foi as 20 que estava terminando, mais 80. Está dizendo que tinha sido 100 unidades. Então, é 80 unidades vezes 100%. E mais as que ficam em andamento, né, que é 30 unidades vezes 60%. Está em laranjão no penúltimo parágrafo. Total, 110 unidades. Equivalentes ao PD1, a matéria-prima, mão de obra direta e custo direto fixo. Agora o PD2, a matéria-prima. Então já tinha 30 com matéria-prima e ele fez 100. Então pediu 70 vezes 100%. Porque a matéria-prima já tinha sido requisitado tudo, né? Então não precisava pedir mais essas 30. E 30 unidades que ficou em estoque, né? Então pediu mais 30. Então o total dá 100 unidades.
Agora a mão de obra e custo indireto é 30 vezes 40%, que é igual a 12. E esse 40% vem ali que em abril era 60%, então 100 menos 60 foi o que faltou. Aí 70 vezes 100% e 30 vezes 50%, porque ali no último parágrafo está dizendo que em maio é 50%, né? O estágio médio de acabamento da produção. Então, o total dá 97 unidades. Mais um exercício. Uma empresa iniciou suas atividades no mês de março, incorrendo nos seguintes custos. Matéria-prima, mão de obra direta, custos diretos fixos. É um exercício semelhante ao outro, mas vamos fazer agora. Então, vamos lá. Em março, foi 100 unidades foram concluídas, vezes 60%, mais 40 unidades que ficaram 50%. Então dá 120. Então o custo é 150 mil, que é a somatória aí dos custos, dividido por 120, que dá 1.250. Então o custo da produção acabada vai ser 1.250 vezes 100, que dá 125 mil, e da produção em andamento, 1.250 vezes 20, que dá 25 mil. Por que era 20 aqui? Porque era 40 unidades vezes 50%, então tem equivalentes 20 unidades em andamento. Então em abril, 40 unidades vezes 50%, as que não terminaram em março, né? Aí 150 unidades vezes 100, e 30 unidades vezes 2/3. Então 150 mais 30 dá 180 unidades, né? Do que eu disse que foi iniciado, né? E falta 30 permanecerem em andamento. E dessas 30, o estágio médio de acabamento corresponde a 2/3 dos serviços necessários, né? Então vai dar total 190. E o custo fica os valores total dividido por 190. Que dá 1.370. Então a produção acabada vai ser 20 unidades vezes 1.250. E 20 unidades vezes 1.370. 150 unidades vezes 1.370 dá um total de 257.900. Então a produção acabada você pega 20 unidades do outro mês, né, também, né, que é 1.250. Por isso que coloquei esse 1.250, porque começou a produzir no outro mês, né, ela terminou no outro mês, então no outro mês. E a produção em andamento é 30 vezes 2/3 vezes 1.370, que dá 27.400. Então é isso. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, comentário, só comentar aí que eu tento responder. Valeu!